Os irmãos, eu convido para que abram suas Bíblias em Efésios, capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso de número 6, é o texto que nós vamos ler para a nossa edificação e posterior meditação. Efésios, capítulo 4, a partir do verso 1. Antes de nós fazermos a leitura, apenas para avisar, eu estou vendo alguns rostos novos aqui na igreja. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Kleber. Trabalhei aqui com os irmãos durante um curto espaço de tempo. Levei aqui da igreja a maior preciosidade da igreja, que é a minha esposa. Agora estou pastoreando a igreja em Campos do Jordão. Então, que Deus possa abençoar a vida daqueles que não me conhecem, dando a vocês um pouquinho de paciência com esse que vos fala, e os irmãos vão entender então a liberdade que eu tenho de poder falar com os irmãos esta noite. Efésios capítulo 4, amados, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Curve sua cabeça mais uma vez e vamos orar. Pai amado, Pai querido, graças te damos pela leitura que fazemos da Tua palavra, porque quando a lemos nós somos edificados por ela e por ela somente. Agora, Deus, nós te rogamos para que mais uma vez, que através da ação do Teu Santo Espírito possamos não só compreender a Tua palavra, mas dela extrair princípios para a nossa vida. E que ao aplicar estes princípios, possamos agradar ao Teu coração através da nossa vida. Esta é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Amados, quero meditar com os irmãos esta noite sobre a bênção da unidade. Nós vivermos em unidade é uma verdadeira bênção. Quero então iniciar esta nossa exposição com uma pequena história. Um homem, ele visitava um hospício. E quando ele andava pelo hospício, indo e conhecendo cada quarto, cada cômodo daquele hospício, ele então olhava e ele ficava um tanto assustado ao ver o número grande, excessivo de internos naquele hospício. E então ele começou a fazer uma rápida conta com os seus olhos e entendeu que havia ali bem menos enfermeiros, bem menos seguranças do que número de internos. Então, à medida em que ele andava para o fundo daquele hospício, o seu coração, então, começava a ficar mais preocupado ainda. Então, em certo ponto, ele parou aquele que estava guiando a visita e o questionou, perguntando: vocês não têm medo de que esses internos, de alguma maneira, eles se reúnam e, unidos, então, eles ataquem vocês? E aquele líder, ele disse: não se preocupe. Não há do que temer, porque os loucos não se unem. Amados, veja, eu entendo que longe de um hospício, a igreja ela não tem essas características. Ela não é um lugar onde nós encontramos pessoas que são loucas, apesar de muitas vezes nós estarmos dentro da igreja e nós vermos alguns comportamentos que não se enquadram ou não se encaixam dentro de uma igreja que se denomina verdadeiramente cristã. Mas eu gostaria de pensar com os irmãos a respeito do nosso papel no meio disso tudo.
Como nós agimos e vemos esta unidade dentro da igreja. E como nós podemos contribuir para que, de fato, exista unidade na igreja. Confesso aos irmãos que, quando estava estudando a palavra de Deus, eu comecei a me questionar e dizer assim, será que esta mensagem, ela cabe ou ela tem um efeito real lá na igreja presbiteriana de São José dos Campos? Uma igreja tão grande, uma igreja tão conhecida, historicamente falando, uma igreja que já tem os seus alicerces, já tem um número de membresia considerável. Será que este tipo de mensagem caberia? Amados, basta nós olharmos para o lado e vermos que, sim, de fato, falarmos sobre unidade na igreja é necessário. Basta que os irmãos se lembrem e olhem para o lado e vejam que existem alguns irmãos do nosso meio que já há algum tempo nós não vemos. Que já há algum tempo nós não lembramos deles. Quiçá intercedemos por eles. Por isso, amados, é necessário que nós falemos um pouco sobre a unidade da igreja. O texto que nós lemos, Efésios capítulo 4, versos de 1 a 6, Paulo ele fala da igreja como sendo uma unidade orgânica, ou seja, como sendo um ser vivo, como sendo um ser que se move, age, que faz alguma coisa. O contrário daquilo que muitas vezes nós vemos, de igrejas que estão estáticas, de igrejas que não se movem, de igrejas que não se tornam relevantes na sociedade. Nós precisamos compreender que nós, como igreja, nós somos um organismo vivo, um organismo que proclama a glória do nosso Deus, um organismo que vive a unidade no corpo de Cristo Jesus. Nós precisamos compreender estas realidades, amados. E João, capítulo 4, versos 20 a 21, o evangelista ele diz o seguinte: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amados, para que possamos pregar, anunciar, viver, demonstrar o caráter de Cristo na nossa vida, é necessário que nós vivamos em unidade. É necessário que nós vivamos como sendo de fato a igreja, o corpo, a noiva de Cristo Jesus instituída aqui na terra. Mas vamos para o texto, amados. Primeiro, o apóstolo ele fala sobre esta unidade da igreja. A concepção bíblica de igreja, amados, ela é muito simples. Ela é a comunhão de todos aqueles que são verdadeiramente convertidos por Deus e reunidos sob a liderança de Cristo. Luiz Berkhoff, ele vai dizer o seguinte: a igreja é simplesmente a comunidade dos santos, isto é, a comunidade dos que creem e são santificados em Cristo e que estão ligados a Ele, sendo Ele a sua cabeça. Amados, vejam, o texto que nós lemos aqui esta noite. Paulo, ele no verso 1, ele inicia dizendo: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor. A interjeição rogo-vos é apenas para chamar a atenção. Era um modo como, naquela época, em uma escrita, em uma carta, se inseria um assunto no qual precisava se ter atenção. Paulo, então, ao chamar a atenção, ele traz um atributo próprio dele, dizendo que ele mesmo era prisioneiro no Senhor. E Paulo o faz para poder lembrar a igreja que muitas vezes, ou pelo menos na maioria das vezes, quando nós vivemos uma vida cristã, nós não somos bem recompensados. A vida cristã nos leva a viver uma vida que muitas vezes é dolorosa, é sacrificiosa. Ela causa uma certa estranheza nas outras pessoas. Ela causa nas outras pessoas um certo afastamento, uma certa condenação. Paulo, ele compreendia isso.
E então ele pede para que aqueles ao qual ele endereça esta carta, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Andar, amados, nada mais é do que o viver. Eles precisavam demonstrar uma vida coerente, conforme ou aos moldes daquilo que eles foram chamados por Deus. A saber, amados, viver em unidade. Nós precisamos, amados, viver de modo digno a vocação ao qual nós fomos chamados. No Antigo Testamento, nosso Deus, ele escolheu uma nação para ser salva. Em Cristo Jesus, ele escolhe um povo para ser salvo, a saber, a sua igreja. A saber, cada um de nós, amados. Por isso, a importância de se viver e de se compreender a necessidade de estarmos unidos, de vivermos essa unidade, amados. E uma vez que nós compreendemos aquilo que o apóstolo Paulo quer nos ensinar, da necessidade de vivermos, de fato, a unidade em igreja, de vivermos esta igreja, nós precisamos compreender que este organismo, ele precisa ser visto, reconhecido por nós com 3 atributos. O primeiro deles, amados, é a unidade. Isso significa que todos os que pertencem à igreja estão interligados, como membros de um corpo, dirigidos por uma só cabeça, Jesus Cristo. Nós, amados, estamos ligados por Cristo Jesus. Não há vida em um membro de um corpo que está afastado do corpo. Não existe vida na sua vida espiritual se você estiver afastado da unidade da igreja. Em tempos, amados, em que nós vivemos um verdadeiro afastamento, um esfriamento das pessoas com relação à necessidade de estar no meio do corpo de Cristo, nós precisamos compreender que nós não devemos ser como estes. Nós precisamos viver esta unidade. Existem muitos ditados e sabedorias que vão falar sobre aquele que está destacado, com relação àquele que está à amostra, aquele que está fora do corpo, está fora da massa. E todas as analogias feitas é que este que está se sobressaindo, ele logo é cortado, ele logo é jogado fora. Nós, amados, precisamos entender a necessidade de viver esta unidade. Um outro atributo, amados, ou virtude que nós precisamos compreender com relação à igreja de Deus é a santidade. A igreja, ela precisa ser santa. Significa que a igreja, ela é separada do mundo para servir a Deus. A igreja foi chamada do mundo, ela está no mundo, mas ela não é do mundo. A igreja, ela é chamada para servir a Deus. E por último, amados, a universalidade. Significa que a igreja, ela compreende todos os crentes espalhados pelo mundo. Todos os crentes que estão separados por nós geograficamente. Todos eles fazem parte desta unidade, deste corpo que nós chamamos de igreja. Então entendam, amados, que a igreja, ela é indissolúvel, ela é inquebrantável. Contudo, como cristãos, nós devemos lutar para poder manter a igreja unida. Nós precisamos, amados, lutar para fazer com que a igreja, ela de fato, viva em unidade. Nós precisamos lutar conosco mesmo e muitas vezes com o mundo, com alguns irmãos, a fim de que nós possamos promover esta unidade. Então entendam, amados, que este primeiro verso, o verso que o apóstolo Paulo ele escreve aos Efésios em sua carta, ele está nos ensinando da necessidade de vivermos esta unidade, de compreendermos que nós precisamos viver unidos, que nós precisamos viver como igreja. E entenda que se você estiver fora deste convívio, você não é igreja. Você não é povo escolhido, separado por Deus. Não é.
nós precisamos estar dentro da igreja, dentro desta unidade, amados. E após expressar este entendimento, esta compreensão da necessidade de se viver em igreja, o apóstolo Paulo, então, ele nos traz alguns pré-requisitos para poder se preservar a unidade na igreja. E, amados, eu confesso, não é fácil. A unidade da igreja, ela não é só preservada por decreto ou por decisões legais. Cada crente, na sua forma de viver e agir, é um instrumento de preservação da unidade. Paulo, ele inicia com um apelo dizendo: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação ao que foste chamados. Entendam, amados, que ninguém pode fazer parte da igreja se não for chamado por Deus, se não for convocado pelo próprio Deus. Quem é chamado para fazer parte da igreja tem privilégios, mas também tem deveres espirituais. O principal dever, amados, é andar de modo digno a esta vocação, a este chamado do próprio Deus. É ser de fato um integrante desta grande família que Deus institui. E Paulo, então, amados, ele destaca 5 virtudes cristãs, que são vitais para a preservação da unidade da igreja. E entendam, amados, que nós precisamos exercitar estas virtudes em nós, a fim de que possamos viver esta unidade. Mas não basta, amados, nós apenas exercitarmos em nós, mas nós precisamos contribuir em alguma maneira para que os nossos irmãos também exercitem tais virtudes. A primeira virtude, amados, que o texto nos traz, a partir do verso 2, é a humildade. Significa, amados, que nós precisamos ter uma mente servil e submissa. É o oposto do orgulho. O humilde pensa bem, pouco sobre os seus méritos pessoais e olha muito mais para o seu irmão. Em Cristo, nós temos o nosso referencial de humildade, o modelo a ser seguido e imitado por todo o crente. Nós, amados, precisamos exercitar a humildade em nós. E humildade, amados, biblicamente falando, é aquele serviço que nós fazemos, o exercício que nós fazemos, a fim de reconhecer verdadeiramente quem nós somos. Reconhecer que nós não somos perfeitos. Reconhecer que nós temos as nossas limitações, as nossas dificuldades, as nossas vulnerabilidades. Mas em todas elas, nós somos feitos mais que vencedores em Cristo Jesus. Em todas elas, nós podemos, reconhecendo-as, buscar em Cristo Jesus recursos necessários para poder supri-las e então realizar a boa obra, estarmos unidos como igreja. É necessário que nós tenhamos humildade. É interessante, amados, se os irmãos forem lá para Mateus, capítulo 5, Sermão do Monte, a primeira virtude que Cristo Jesus destaca é a humildade. Verdadeiramente felizes são os humildes de coração. Nós precisamos, amado, exercitar a humildade em nós. A segunda virtude, amados, é a mansidão. Significa que nós precisamos ser gentis, corteses. Nós precisamos considerar uns aos outros. É a doçura, amados, ou então a meiguice. E não apenas, amados, pensar em reivindicar os nossos direitos pessoais. Mansidão, amados, é a pessoa mansa, que reconhece que aos olhos de Deus não possui direitos inerentes. Nós precisamos compreender, amados, que em cada um de nós existe uma fera que precisa ser domada, que precisa ser amansada, que nós precisamos de alguma maneira prendê-la, que nós precisamos de alguma maneira fazer com que as suas ações, os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus desejos, tudo aquilo que o seu coração produz, seja de alguma maneira controlada por nós. Precisamos de fato sermos mansos de coração. O
O apóstolo Paulo, ele segue, amados, com a terceira virtude, falando que nós devemos ser longânimos. Significa aguentar com paciência pessoas fáceis? Não. Pessoas difíceis e provocadoras. Ser, amados, longânimo é nós de fato aguentarmos com paciência aquelas pessoas que nos tiram do sério. Aquelas pessoas que nos incomodam de alguma maneira. Assim como o próprio Deus nos trata. Usa-se, amados, esta mesma palavra para descrever a paciência de Deus para conosco. O nosso Deus, ele é muito paciente, ele é muito longânimo para com cada um de nós. Isso, amados, é para que os irmãos entendam o quanto que as suas ações, elas irritam a Deus. Elas provocam a ira de Deus. Nós precisamos ser longânimos, assim como Deus é para com cada um de nós. O cristão, ele deve exercitar a sua longanimidade para com os irmãos, principalmente com os mais complicados. A quarta virtude que o apóstolo Paulo nos apresenta é suportar. Significa, amados, a mútua tolerância ou capacidade que devemos ter em conviver uns com os outros, apesar das diferenças. É a manifestação prática, amados, de sermos longânimos. Significa ser clemente com as fraquezas dos outros, não deixando de amar ao próximo por causa dos seus defeitos, ou muito menos pelas suas agressões a nós mesmos. Nós precisamos suportar uns aos outros. E por último, amados, é o amor. O amor, amados, é a base de toda boa convivência entre irmãos. Aqueles que estão vinculados pelo amor suportam todas as cargas. O amor é o fruto do Espírito Santo. A unidade e a paz na igreja serão preservadas se estas 5 virtudes, elas estiverem presentes na vida de cada membro. Uma igreja, ela só pode ser verdadeiramente unida se nós estivermos exercitando estas 5 virtudes na nossa vida. E eu sei, amados, eu compreendo a dificuldade de nós vivermos desta maneira. Mas a palavra do nosso Deus, ela nos incita, ela nos provoca que nós precisamos exercitar estas 5 virtudes. Não é fácil praticar exercício, amados. Os irmãos sabem que eu sei bem disso. Não é fácil ter disciplina. Não é fácil nós procurarmos aquilo que precisa ser melhorado, trabalhado e gastarmos tempo, esforço, recurso para poder, de alguma maneira, fortificar alguma área na nossa vida. Mas entendam que para nós, como igreja, uma vez entendendo a necessidade, a importância de vivermos a unidade na igreja, é necessário que nós exercitemos tais virtudes na nossa vida. É necessário, amados, que nós, de fato, sejamos humildes, mansos, longânimos, que nós suportemos uns aos outros e que nós amemos uns aos outros. O grande problema, amados, é que quando nós falamos sobre amor ao próximo, nós nos esquecemos do mandamento que Deus nos dá. Os irmãos bem sabem qual é o resumo da lei. Amarás o Senhor teu Deus, isso de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo. Mas como? De qualquer jeito? Como a ti mesmo. O grande problema, amados, é que nós vivemos e participamos de uma geração que não compreende o que é amar a si mesmo. Como amar ao próximo se nós não amamos a nós mesmos? Como demonstrar amor? Como, amados, demonstrar suporte
como ser longânimo, como ser manso, como ser humilde para com o nosso irmão, se muitas vezes nós não compreendemos isto na nossa vida. Por isso, amados, é necessário que nós exercitemos todas essas coisas na nossa vida. A Mocidade para Cristo, aqui em São José dos Campos, tem uma atividade nas escolas, e o slogan deles é muito interessante, amados. Eles vão dizer que tudo muda quando você muda. O apóstolo Paulo, ele vai nos introduzir esse mesmo pensamento, dizendo que tudo na nossa vida começa com a renovação da nossa mente, mudando a maneira como nós pensamos. É por isso que o apóstolo Paulo, primeiramente, amados, ele nos dá a ideia, a importância de se viver unidos como igreja. Depois ele vai falar daquilo que é necessário para cada um de nós. Exercitarmos 5 virtudes na nossa vida, para que possamos viver esta unidade. E por último, o apóstolo Paulo, ele vai nos falar sobre a base desta unidade. Qual é a base de tudo isso? Por que viver? Por que é tão importante? Por que exercitar todas estas coisas, amados? O apóstolo Paulo, ele vai dizer dos versos 4 a 6. Há somente um corpo e um só Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A unidade da igreja está fundamentada nestes 7 princípios. O primeiro deles, amados, há somente um corpo. Este corpo é a igreja, constituída tanto por gentios quanto por judeus. Ela reúne todos os crentes de todas as épocas. A igreja, amados, é uma só, de Gênesis até Apocalipse. E é a mesma igreja do Antigo e do Novo Testamento. E é a mesma nos dias de hoje. Nós, amados, podemos usar várias metáforas para poder descrever a igreja, mas entenda, ela é uma só. Podemos usar, amados, vários termos teológicos que os irmãos conhecem. Podemos dizer da igreja visível, da igreja invisível, da igreja militante e da igreja triunfante, da igreja local, da igreja universal. Contudo, ela é a mesma. Há somente um rebanho, há somente uma noiva, há somente uma vinha, há somente um corpo, um edifício, uma família, um povo, uma nação. Só existe a igreja. Só existe uma vocação para a qual nós fomos chamados: viver a unidade da igreja. Só existe uma igreja, amados. Segundo princípio, há somente um Espírito. Há somente um Espírito, a terceira pessoa da Trindade. E os que fazem parte da igreja são habitados e estão ligados por este Espírito. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gentios, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber um só Espírito. Assim como o corpo humano tem a sua vitalidade e funcionalidade por causa do Espírito, a igreja, o corpo de Cristo, vive e funciona pela ação do Espírito Santo. Não querendo fazer propaganda aqui de filmes, amados, mas existe uma trilogia dentro do mercado gospel de filmes que vai nos apresentar aquela trilogia de Deus Não Está Morto. O primeiro filme vai falar justamente sobre a questão da existência de Deus. O segundo filme vai falar sobre um Cristo Jesus histórico, ou aquele que nós conhecemos através das Sagradas Escrituras. E o último, amados, vai falar sobre igreja. Vai falar sobre uma igreja que está morrendo.
Justamente porque nesta igreja já não existe mais a ação do Espírito Santo de Deus. Há somente um Espírito, amados, que vive, que fortifica, que supre a igreja, que torna a igreja um organismo vivo. Quando este Espírito é afastado, retirado, de alguma maneira é expulso desta igreja, esta igreja ela morre. Existe apenas um só Espírito, amados. Há uma só esperança da nossa vocação. Fazemos parte deste corpo que é a igreja, porque fomos chamados pelo Espírito Santo de Deus. A nossa vocação, ou o nosso chamado, amados, aconteceu de forma eficaz, de forma irresistível, para uma completa salvação. Todos que foram chamados têm esta mesma esperança, serem conformados à imagem de Cristo Jesus. Trata-se, amados, da perfeição espiritual, da glorificação, da perfeita estatura em Cristo Jesus. Todos nós estamos vivendo o mesmo processo de santificação e glorificação em Cristo Jesus. Todos nós, amados, estamos no mesmo barco. Todos nós. Estamos na mesma caminhada. Todos nós fomos chamados a viver esperançosos, esperando uma única vocação, de sermos moldados à imagem de Cristo Jesus. Há um só Espírito, há um só Senhor que é Jesus Cristo. Este, amados, é o credo mais básico de todo o cristão. Ele é o cabeça da igreja e o seu dono. Ele comprou e redimiu a igreja com o seu próprio sangue. A igreja é sua e todo aquele que faz parte da igreja será ou está sob o seu senhorio. Lembre-se que foi Jesus que disse que é impossível servir a dois senhores simultaneamente. Por isso é necessário que nós sigamos o conselho de Pedro, que em sua carta ele vai dizer que antes de tudo, nós precisamos santificar a Cristo no nosso coração, a fim de que possamos responder a todos aqueles que pedirem razão da nossa fé. Por que você vive do jeito que você vive? Por que você faz aquilo que você faz? Por que você é fiel à sua esposa? Por que você é fiel ao seu marido? Por que você disciplina os seus filhos? Por que você segue o conselho dos seus pais? Por que você realiza e vive a sua vida desta maneira? A nossa resposta, amados, ela sempre precisa apontar para Cristo Jesus, pois Ele é o nosso Senhor. Isso nos faz lembrar, amados, daquela velha história de um menino que construiu um barquinho para poder brincar nas águas. Certa vez ele estava brincando e então veio uma enxurrada e levou aquele barquinho embora. E ele então foi triste embora para sua casa. Pouco tempo depois ele viu o seu barco na vitrine de uma loja. Ele, sem perguntar nada ou questionar nada àquele vendedor, ele só perguntou qual era o preço daquele barquinho. E então ele correu para casa, quebrou ali o seu porquinho, pegou todas as suas moedas, correu até aquela loja e comprou aquele barquinho. E então ele foi embora para casa sorrindo, contente, feliz, conversando com o seu barco e dizendo: você é meu duas vezes. A primeira porque eu te criei e a segunda porque eu te comprei. Entendam, amados, que a nossa vida pertence a Cristo Jesus. Duas vezes. A primeira porque foi Ele quem nos criou. A segunda foi porque Ele comprou a nossa vida por alto preço, sacrificando a sua própria. Por isso, amados, nós precisamos entender que Cristo Jesus é o nosso Senhor e há somente um Senhor dentro da igreja. Há uma só fé. Amados, o que se quer dizer com existe apenas uma fé? Duas respostas básicas, amados, são dadas pelos
comentaristas desse texto. A fé, ela significa um ato de fé e confiança em Cristo, como sendo o seu único e suficiente Salvador. Agora, amados, nós podemos considerar a fé como o corpo de doutrina, conteúdo de crenças ou a sã doutrina. Embora, amados, nós entendamos que a primeira resposta é a mais coerente com o texto que nós acabamos de ler. A saber que a fé, ela significa um ato de fé e confiança em Cristo Jesus, como Ele sendo o nosso único e suficiente Salvador. Existe apenas uma fé, a saber que é Cristo quem morreu por cada um de nós. É Cristo quem nos trouxe poderosa salvação, redenção. É por meio de Cristo que nós então podemos viver a nossa nova vida. Há um só batismo. Trata-se, amados, do sacramento ordenado por Jesus. É o batismo externo com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este batismo representa a união do crente com Cristo. Existe apenas um batismo, amados, que pode ser ministrado de diferentes formas, nós bem sabemos. Mas o seu real significado é apenas um: a nossa união com Cristo Jesus. E por último, amados, há um só Deus e Pai. Paulo, ele encerra com a terceira pessoa da Trindade. Ele já falou do Espírito Santo, já falou de Cristo Jesus, e agora ele fala do Deus Pai. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A ideia, amados, é que todo cristão acredita que vive num mundo criado por Deus, controlado por Deus, sustentado por Deus e preenchido por Deus. Deus, o Pai, é onipotente, onisciente e onipresente. Em síntese, podemos dizer que a unidade da igreja, ela tem a sua origem na Trindade. Primeiro, o único Pai cria uma única família. Em segundo, Jesus, o único Senhor, cria a única fé, a única esperança, o único batismo. E em terceiro, o único Espírito vivifica e mantém vivo o único corpo. Nós, amados, precisamos viver a unidade como igreja, como corpo, assim como o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo vivem a sua unidade. Este é o nosso parâmetro, esta é a base para que assim vivamos. Mas, amados, para poder concluir, eu disse aos irmãos que o tema da mensagem é a bênção da unidade. E os irmãos podem pensar assim: pastor, até agora eu não vi bênção não. Até agora eu não vi nenhuma promessa de benfeitoria para a nossa vida. Amados, nós precisamos compreender, amados, que a maior bênção da vida da igreja é a sua vida. Você é a maior bênção que pode existir na vida do seu irmão. Amados, eu detesto quando o pastor faz isso. Mas como eu estou aqui na posição de pastor, eu vou fazer isso com os irmãos. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Pode olhar para a pessoa que está ao seu lado. Pode olhar. Eu estou aqui, eu estou vendo quem não está olhando. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e declare para ela que ela é a maior bênção de viver em unidade em Cristo Jesus. E, amados, se você não tem feito com que a pessoa que está ao seu lado compreenda esta realidade, é porque em muito nós precisamos trabalhar na nossa vida. Nós precisamos entender, amados, que o que nos une, o que faz com que nós procuremos estar juntos, vivendo como igreja, são sim os nossos irmãos, é o corpo de Cristo. Você precisa se dedicar em demonstrar que existe sim diferença entre o justo e o injusto.
Você precisa mostrar que existe sim diferença entre estar dentro do corpo da igreja, ouvindo, sendo edificado, sendo abençoado por Deus, do que estar lá fora, sendo acariciado por Satanás. Você precisa fazer com que as pessoas entendam que existe diferença e bênçãos em estar unidos, viver unidos como igreja. Você precisa ser o motivo para que as pessoas elas venham desfrutar desta unidade em Cristo Jesus, desta unidade como igreja. Não sei vocês, amados, mas eu quando era criança, não faz tanto tempo, por isso que eu lembro, existia sempre aquele lugar onde o nosso coração se enchia de alegria em estar. Existia sempre uma casa de algum tio, de algum parente, dos avós, que o nosso coração se enchia de alegria em estar. Existia sempre uma aula no colégio que o nosso coração se alegrava, que aquilo era feliz. Em meio a tantas coisas chatas no colégio, aquela aula, aquele professor, era de fato um refrigério para a nossa alma. Assim, amados, deve ser a nossa perspectiva, a nossa emoção, o nosso sentimento, quando se diz ou quando nós somos convidados a estar em uma igreja. Nós precisamos nos alegrar. É lá, naquela igreja, que eu vou poder rever o meu pastor amado. Não o pastor Kleber, o pastor Knight, que é um pouquinho menor. É lá naquela igreja que eu vou escutar o pastor falar sobre a palavra de Deus. É lá naquela igreja que eu vou ver aquele louvor, em que as pessoas, ao invés de ficarem com os olhos fechados no seu mundo paralelo, elas olham no meu olho, e eu entendo a necessidade de nós louvarmos, a alegria de nós louvarmos a Deus. Eu entendo a necessidade que precisa começar em mim a mudança necessária. Eu vou naquela igreja, porque eu vou rever aquele diácono que me recebe com tanto carinho, com tanto amor. Eu vou naquela igreja porque eu vou assistir aquela aula de EBD, com aquele professor que tanto se esforça, fala a minha linguagem, vive aquilo que eu vivo. Nós precisamos compreender que nós devemos ser as bênçãos para a vida dos irmãos na unidade da igreja. Nós precisamos cultivar, cativar a vida uns dos outros. Nós, amados, precisamos de fato olhar uns para os outros e entender a necessidade de se viver a unidade da igreja, de sermos bênção uns para os outros. Entendam, amados, que todos nós temos a maior necessidade da nossa vida, que é uma vida em Cristo Jesus, uma vida de relacionamento pleno com o nosso Deus. A melhor definição que se existe em pregar ou anunciar o Evangelho, ou de se viver o Evangelho, é a de que todos nós precisamos compreender, amados, que anunciar ou viver o Evangelho é um enfermo dizendo para outro enfermo onde ele encontra cura. É um necessitado, um faminto, dizendo para outro faminto onde ele encontra comida para poder satisfazer a sua fome. Nós precisamos entender que todos nós temos a maior necessidade da nossa vida, que só pode ser suprida em Cristo Jesus. E nós, como igreja, precisamos motivar uns aos outros a vivermos esta unidade. Por isso, meu querido, não saia daqui do mesmo modo como você entrou. Saia daqui com um desafio no seu coração, de não só compreender melhor a necessidade de se viver como igreja. Saia daqui também com o desafio de trabalhar na sua vida estas 5 virtudes, de compreender qual é a base para de se viver em unidade. Mas principalmente, saia daqui com um desafio no seu coração, de lutar e de trabalhar para que sempre exista unidade dentro da igreja. Você é a maior bênção
para o seu irmão. Você é a maior dádiva, o maior presente, a maior alegria em se viver a comunhão em Cristo Jesus. Que Deus ele acrescente graça na sua vida, a fim de que possamos, como igreja, cumprir com a sua palavra em nós.